Tem um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você já deu boa noite, você já deu a paz, você já saudou, já cumprimentou essa pessoa que está aí perto de você? Se não fez isso ainda, faça. Vamos lá. O mínimo que se espera de você é educação. Glória a Deus. Quem pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Glória a Deus. Toma assento no teu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Se eu pudesse, ficava aqui buscando ainda até... Mas tem gente que não estava aguentando mais ficar em pé, né? Você que traz sua Bíblia, abre ela aí no livro de Lucas, no capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, nada melhor do que sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 6. Quem já achou, dá um glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu assim e declare comigo palavra viva, palavra de Deus. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, porque eu preciso ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Lucas no capítulo 6, preste bastante atenção agora nessa palavra, não deixe nada tirar a tua atenção em nome de Jesus. No versículo 6 em diante, diz assim a palavra de Deus: em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada. A mão daquele homem era o que, igreja? Era o que, super jovem? Atrofiada. Talvez sua tradução diz ressequida. Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Repita comigo isso: levante-se. Está muito fraco, diga assim: levante-se. Pode ser melhor, diga: levante-se e venha para o meio. Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido, o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Até aí, marque a tua Bíblia. Em casa você vai ler melhor. Em nome de Jesus, preste atenção aqui no altar. Em nome de Jesus. Essa não seria a palavra que eu estava para pregar, mas foi a palavra que Deus hoje de tarde me direcionou a ministrar nessa noite aqui. Eu tenho certeza que Deus não fala com parede, Deus não fala com a cadeira, Deus fala com pessoas que estão sedentas para ouvir a sua voz. Tem alguém sedento para ouvir a voz de Deus nessa noite? Se você saiu de casa dizendo: Senhor, hoje eu vou e eu quero ouvir uma palavra, hoje eu vou e eu quero que o Senhor fale comigo. Tem alguém aqui? Então Deus vai falar contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que em um sábado, glória a Deus, e eu estava remeditando na palavra lá dentro e eu falei verdade. Um sábado, hoje é um sábado, glória a Deus. Eu creio que não existe coincidências, amém? Eu não acredito em coincidências.
Eu acredito que Deus, Ele faz tudo certo. Glória a Deus. E assim como em um sábado o poder de Deus se manifestou naquele lugar, eu creio que hoje, em um sábado, o poder de Deus também está se manifestando aqui na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra que sai do altar, ela procura, a palavra que é lançada é como a semente. Ela procura uma boa terra para que ela venha frutificar. Qual o teu coração nessa noite? Qual é o solo que é o teu coração nessa noite? É um solo espinhoso, rochoso, aonde a semente cai e ela até parece que vai vingar, mas não vinga? Ou teu coração nessa noite, ele é a boa terra, em que a palavra ela cai, ela cria raízes, ela frutifica, ela germina, ela gera vida. Que teu coração nessa noite seja como essa boa terra, que a palavra de Deus venha frutificar na tua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que em um sábado, Jesus ele entra no templo, na sinagoga, para ensinar, para pregar para as pessoas. E ali estavam os religiosos, que ficaram observando para ver se ele iria fazer algo naquele lugar. Porque a religiosidade é uma das piores coisas que pode existir, sabe o que? A religiosidade. A religiosidade que faz a pessoa ela ficar cega. A religiosidade não aproxima de Deus, a religiosidade ela afasta de Deus. Pessoas religiosas muitas vezes se prendem a muitas regras, a muitas doutrinas. Não que não exista a doutrina na palavra de Deus, glória a Deus, mas sabe, às vezes a religiosidade faz a pessoa ficar tão presa a doutrinas, a regras, sabe fazer tudo tão quadradinho, tudo tão, que ela passa a confiar nas coisas que ela pode fazer e seguir tudo perfeitamente, mais do que na graça de Deus. Porque ninguém vai conseguir seguir tudo perfeitamente, glória a Deus. Por isso que a gente deve confiar não nas nossas obras, mas sim na graça de Deus. A religiosidade naqueles fariseus era tanta que eles ficaram observando se Jesus iria curar no sábado. E a palavra de Deus diz que quando Jesus entra naquele lugar, naquela sinagoga, estava ali várias pessoas ouvindo o que ele tinha para falar, a pregação, a mensagem de Jesus. E no meio daquelas pessoas, dentre aquelas pessoas, tinha um homem, que a palavra de Deus diz que ele tinha a mão direita atrofiada. Talvez sua tradução diz a mão ressequida ou até mesmo mirrada. Algo mirrado é algo que não se desenvolveu. Já viu, às vezes tem a pessoa quando é criança, talvez alguns, né, pequeno passou por esse bullying, de estar no meio de algum parente, de alguém chegar assim, esse menino é mirradinho, essa menina é mirradinha, assim ou não é? Que as pessoas falam, porque é franzina, pequeno, seja algo que, quando fala de algo mirrado, algo que não cresceu, algo que não se desenvolveu tanto, atrofiado, ou seja, fala de algo paralisado, algo que não tem movimento, atrofiou, ou seja, paralisou, travou. Era esse o caso daquele homem. Ele tinha uma atrofia na sua vida, ele tinha uma atrofia no seu corpo, algo que impedia de que uma das suas mãos viesse a se movimentar, algo que limitava ele de certa forma, algo que impedia ele de ser como as outras pessoas. Ele tinha na sua vida, ele carregava no seu corpo uma limitação, ele carregava no seu corpo algo que muitas vezes certamente o fazia ter vergonha. Porque quando eu vejo nessa palavra, a Bíblia diz que Jesus está lá pregando, os fariseus estão observando, era sábado, segundo as regras, não poderia se fazer certas coisas no sábado, mas Jesus é aquele que não está preso às regras para poder fazer um milagre na vida de alguém. Não existe dia, não existe hora, não existe tempo para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Ele é o dono do tempo, Ele sabe a hora certa para agir, para fazer o milagre.
E Jesus, ele passa por cima de toda a religiosidade para resgatar alguém, para fazer um milagre na vida de alguém. Não tente prender Jesus em uma caixinha e achar, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado. Não, Deus faz do jeito dele. Glória a Deus. Deus faz do jeito dele. E para fazer o que ele tem para fazer na sua vida, não existe nada que possa impedir, ninguém que possa impedir. Naquele momento a Bíblia vai dizer que está Jesus pregando, e ele sabia o pensamento daqueles fariseus que estavam ali observando. E Jesus naquele momento não se limitou pela opinião daqueles fariseus, o olhar, sabe, o olhar crítico e de julgamento daqueles religiosos que estavam ali só para observar. Já reparou que sempre, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas já reparou que sempre quando Jesus estava em um lugar, tinha muitas pessoas, sim ou não? Sim ou não? Na maioria das vezes que você vai ver milagres acontecendo, você vai ver que tinha ali muitas pessoas. Tinha os que estavam ali por curiosidade, tinha os que estavam ali para olhar, criticar, julgar, apontar, sim ou não? Mas ali tinha alguém que talvez estava passando desapercebido aos olhos dos homens, mas não passou desapercebido aos olhos de Deus. Ali tinha alguém que carregava uma limitação, uma atrofia que talvez pudesse ser desprezado e rejeitado, porque essa era a cultura daquela época. Quando alguém tinha uma deficiência, as pessoas perguntavam: quem pecou? Quem pecou para que isso acontecesse? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, aos olhos de todos ali, quando olhavam para aquele homem, certamente o consideravam até mesmo indigno de estar ali no meio daquelas pessoas. O consideravam alguém talvez que pecou, que fez algo de errado, que fez algo muito grave, e por isso foi castigado por Deus e passou a ter aquela deficiência. Você vai ver em um outro momento um homem com enfermidade, cego, e os discípulos, as pessoas perguntam: mestre, quem pecou para que ele ficasse assim? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, quando as pessoas viam alguém com alguma limitação, com alguma deficiência, aquilo automaticamente era associado a alguém que fez algo de errado, alguém que não era digno, alguém que não merecia, alguém que estava sendo castigado por Deus. Mas Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus, ele não viu nada disso. Deus não te vê como as pessoas te veem. Deus não te enxerga como as pessoas te enxergam. Deus não te enxerga nem mesmo como muitas vezes você se enxerga. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus vê aquele homem, Jesus fala para ele: levanta-se, se levanta, vem para o meio. Ou seja, sai do canto, sai desse lugar aí de desprezo, sai desse lugar de rejeição, sai desse lugar de vergonha, sai desse lugar, se levanta, se põe de pé e vem para o meio, porque eu tenho algo a fazer na tua vida. Talvez aquele homem estava ali meio, sabe, meio que escondido, meio que tentando ali esconder aquele problema, aquela atrofia, aquela debilidade que havia na vida dele. Porque sempre que existe algo que nos limita, sempre que existe algo que vai atrair olhares de julgamento, sempre que existem debilidades na nossa vida, a pessoa ela vai tentar esconder isso. Sim ou não? O que é que as pessoas fazem questão de mostrar? Seus defeitos ou as suas qualidades? Ai, meu Deus do céu, tem alguém acordado aqui nessa noite? Tem alguém no culto aqui nessa noite? Glória a Deus. O que é que as pessoas mais fazem? O que é que as pessoas... Pronto, vou dar um exemplo. Você na sua rede social, as fotos que você posta é aquela foto da hora que você acabou de acordar. Vou falar principalmente as meninas aqui. Você acabou de acordar, não passou o pó lá do reboco, não passou lá a maquiagem, não passou sei lá, o nome isso, o blush, sei lá o que mais que vocês passam aí. Aí você acabou de acordar com a cara de sono terrível, o cabelo ó, lá em cima. Aí você vai
Você pega, tira selfie e coloca lá: o Senhor é o meu pastor. Ou é aquele momento que você fala: poxa, que roupa legal que eu tô, meu cabelo como tá, ou como eu tô e tal. Aí você vai lá, tira a foto e o quê? Posta, sim ou não? E assim é tudo na vida. Por exemplo, você chega em um ambiente novo, como era, por exemplo, no tempo da escola, da faculdade, um curso. No primeiro dia sempre tem aquele momento de se apresentar, sim ou não? Sim ou não? Quem passou por isso aí? Então, se você não passou, tu não estudou. É ou não é? Mudou de turma, é um ano novo, uma série nova, ou uma faculdade. Você chega, aí tem aquela primeira aula com aquele professor, tal, vai fazer aquela apresentação. Aí você vai lá: eu sou fulano, tenho tantos anos, faço isso, aquilo. Ninguém fala: eu sou preguiçoso, acordo tarde, não gosto de lavar prato, não gosto de trabalhar. É ou não é, gente? Fala a verdade. Ou seja, as pessoas não fazem questão de mostrar os seus defeitos, as suas debilidades, as suas limitações, porque isso muitas vezes é algo que envergonha. Isso é muitas vezes algo que foi motivo para um trauma na vida da pessoa. Então, algo que muitas vezes traumatiza, algo que muitas vezes atrai olhares de julgamento, faz a pessoa querer esconder e dizer: não, deixa isso aqui quieto, não toca nisso, porque isso aqui é algo que me fere, isso aqui é algo que me machuca, isso aqui é algo que me envergonha, isso aqui é algo que mostra que eu tenho um problema, que eu tenho uma limitação, que existe uma deficiência na minha vida. Então a pessoa ela prefere esconder aquilo. A pessoa prefere muitas vezes deixar de viver tantas coisas. Quantas pessoas, por causa de algo que se tornou uma atrofia, por causa de algo que se tornou algo que envergonha, a pessoa tem deixado de viver tantas coisas que era para viver, por causa de trauma, por causa de algo que feriu, por causa de algo que deixou debilitado, por causa de algo que machucou. E a pessoa vai passando e convivendo o tempo com aquilo ali. Eu não sei quanto tempo aquele homem, se ele nasceu, não sei quanto tempo, existia aquela atrofia na vida dele. Assim como eu também não sei quanto tempo talvez existe algo na tua vida que está atrofiado. Mas eu sei que assim como em um sábado Jesus entrou naquele lugar para mudar a história daquele homem, Ele também está aqui hoje, nessa noite, para mudar a história da tua vida, se você crê nisso. Tem alguém vivo aqui nessa noite que crê nessa palavra? Diga para o jovem que está do seu lado, fala para ele: Jesus está aqui para mudar a tua vida nessa noite. Ele está aqui para mudar a tua história. A Bíblia diz que naquele momento, primeira coisa que Jesus fala para ele: levanta-se. É tempo de você se levantar. É tempo de você se erguer. É tempo de você se colocar de pé. Quantas pessoas, por causa de uma atrofia, se jogou na vida? Sonhava, não sonha mais. Tinha fé, já não tem mais a mesma fé que um dia teve. Tinha, sabe, uma entrega, a qual muitas vezes hoje já não tem. O que foi atrofiado na sua vida? O que foi que aconteceu que te deixou debilitado em algum aspecto da tua vida? O que foi que aconteceu que se tornou um motivo de você se esconder, se isolar? Jesus vê aquele homem lá, isolado, talvez tentando se esconder, e Jesus fala para ele: ó, levanta, vem para o meio, sai do canto. O canto não é o seu lugar, o quarto escuro não é o seu lugar, a depressão não é o seu lugar, a ansiedade não é o seu lugar. Sai desse lugar e vem para o meio, porque eu tenho algo a fazer na tua vida. Sabe, existem pessoas que acabaram se acostumando, sabe com o quê? Pergunta: com o quê, obreiro? Desse jeito eu não vou falar. Ai, meu Deus do céu, pergunta: com o que, obreiro? Tem pessoas que se acostumaram, sabe com o quê? Com ver Deus fazer na vida de outras pessoas. Tem pessoas que se acostumaram a ver o milagre acontecendo na vida de outras pessoas.
Até aquele momento, aquele homem, ele até estava ali. Mas aonde ele estava, nada acontecia na vida dele. Nada mudava na vida dele. Por isso, naquele momento, Jesus falou para ele: levanta, levanta, sai do canto. Sai, sabe, tem pessoas que às vezes, um dia, você foi alguém tão, sabe, para frente, tão para cima, tão... Mas às vezes hoje, o que foi que aconteceu na tua vida? Que fez você mudar tanto? Que fez você deixar de sonhar? Que fez você, às vezes, abrir mão do teu chamado? Que fez muitas vezes você abrir mão daquilo que Deus colocou no teu coração, colocou na tua vida, e ficar pelos cantos, jogado pelos cantos? Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Talvez você entrou aqui hoje pelos cantos, sabe? Alguém que estava jogado assim pelos cantos. Aquela pessoa que fala assim, ó: como tá você, sua vida? A pessoa: tô levando, tá indo, a vida, tô deixando a vida levar. Tá como Deus quer. Já viu essa frase? Quem já viu essa frase? Como você tá, fulano? Tô como Deus quer. Aí quando você vai ver se como Deus quer, nada mais é do que uma frase de efeito. Porque será que mesmo o como Deus quer é realidade que a pessoa está vivendo, às vezes de dor, de sofrimento, de vergonha? Não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para trazer vida com abundância. De se levantar, decide sair do canto. Ali ele sai, sabe, do lugar de onde ele só via acontecer na vida dos outros. É chegado o tempo na vida de algumas pessoas aqui nessa noite que você vai parar apenas de ver outras pessoas contar testemunho, que você vai parar de ver Deus fazer apenas na vida de outras pessoas. Talvez você entrou aqui hoje e ultimamente tem sido esse o pensamento que tem na tua mente: Deus, eu estou vendo o Senhor fazer na vida de A, de B, de C, está acontecendo ali, está acontecendo aqui, Senhor, e Deus traz você aqui nessa noite para dizer: eu também posso fazer na tua vida, eu também posso operar milagres na tua vida, eu também posso mudar a tua história. Ai, meu Deus do céu, acho que tem só uns 2, 3 aqui. Eu sou um dos 3 que está tomando posse dessa palavra nessa noite. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que muda a história. Eu creio em um Deus que toca aonde ninguém mais tocaria. Sabe, devido àquele contexto que ele vivia, ninguém seria capaz de tocar aonde só Jesus ele pôde tocar naquele momento. A Bíblia diz que quando ele está lá no meio, ele decide sair do canto, ele decide se levantar. Jesus fala para ele: estende a tua mão. Ou seja, para viver o milagre, você precisa estar disposto a expor, para feridas serem curadas. Feridas não serão curadas enquanto você tentar escondê-las. Situações não serão resolvidas enquanto você tentar jogar para debaixo do tapete. Quem está entendendo aqui? Feridas não serão curadas enquanto você tentar escondê-las. Situações não serão resolvidas na sua vida enquanto você tentar empurrar isso para debaixo do tapete. Jesus falou para ele: cadê? Onde é que está o problema? Onde é que está a atrofia? Mostra, deixa eu tocar, deixa eu curar. Talvez tem situações da tua vida que você tem até vergonha de contar. Talvez tem coisas na tua vida que você tem até vergonha de expor, que você jamais teria coragem de abrir isso para ninguém. Mas Jesus está falando: para mim você pode abrir, para mim você pode mostrar. Porque tem feridas, se você mostrar para alguém, se alguém vai querer tocar lá e ferir mais ainda. Mas quando você abre as tuas feridas para Jesus, Ele vem com bálsamo, Ele derrama na ferida, Ele cura aquelas feridas. Jesus falou para ele: mostra, estende a mão. E quando ele estendeu, ele mostrou onde estava o problema. A Bíblia diz que a mão dele foi restaurada naquele momento. Jesus restaurou a mão dele.
E ali não foi só a mão dele que foi restaurada. Ali foi uma vida inteira que foi restaurada. Uma vida que ele passou carregando aquela vergonha. Uma vida que ele passou carregando aquele trauma. Uma vida que ele passou carregando aquilo que talvez muitas vezes foi motivo de vergonha diante das pessoas. Mas Jesus mudou e restaurou a vida dele. E Jesus, ele pode e ele quer restaurar a tua vida nessa noite. Ele quer tocar onde ninguém mais pode tocar. Ele quer fazer em você aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele quer curar, sabe, feridas antigas da alma. Jesus, ele quer nessa noite mudar, transformar a tua história. Quem você está disposto a ser curado, restaurado por ele nessa noite? Eu não sei o que até hoje na tua vida foi uma mão atrofiada. O que foi até hoje na tua vida? O que foi até hoje na tua vida? Uma situação que você não tem visto, sabe, andar. Talvez algumas áreas da tua vida você tenha visto acontecer. Mas sabe, às vezes existe algo que o tempo tem passado e você tem falado: Senhor, até quando eu vou carregar essa situação? Até quando esse problema vai me afligir? Até quando essa situação vai me fazer alguém limitado? Até quando, Senhor, essa área da minha vida parece que não vai avançar? Se você crê, isso só durou até hoje na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque assim como ele fez na vida daquele homem, ele é o mesmo para fazer hoje na tua vida, para fazer hoje na tua história. Se você crê nisso, em nome do Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui para restaurar. Ele te trouxe aqui para fazer aquilo que você mesmo não pode fazer por você. Existem situações na tua vida que o tempo não vai resolver. Já viu aquele ditado: o tempo cura tudo? Mentira. Tem coisas que o tempo ajuda, mas o tempo não cura todas as coisas. Tem coisas que só o Espírito Santo entrando, intervindo naquela situação para agir. Não fosse assim, você não veria pessoas às vezes com anos e anos de vida, mas que ainda carregam marcas, dores, traumas, feridas, mágoas. Porque só o Espírito Santo pode tocar em certos lugares na vida de uma pessoa. Mas para ele tocar, você precisa estender, você precisa abrir, você precisa falar: Senhor, foi aqui que eu fui ferido. Senhor, foi aqui que um dia um trauma, algo aconteceu, e de lá para cá, Senhor, parece que a minha vida não andou mais em algum sentido, em alguma área. E aí quando você mostra tudo que Jesus ele precisa para poder entrar e agir, restaurar e transformar e mudar a história da tua vida. Glória a Deus. Vou te pedir para você ficar de pé no seu lugar nessa noite mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, talvez aquele homem foi para aquele lugar e nem ele imaginava o que iria acontecer com ele. Talvez aquele dia aquele homem foi para aquele lugar pensando que seria mais um dia. Talvez aquele homem foi para aquele lugar e ele estava acostumado com o que os fariseus faziam. Porque você vê o que os fariseus fizeram. Por eles, aquele homem não teria sido curado. Por eles, pela religião, aquele homem continuaria com a vida da mesma forma, da mesma maneira. E talvez, tem pessoas, talvez não, tem pessoas aqui nessa noite que, sabe, a expectativa
do inimigo é que algumas situações da tua vida, elas nunca vão mudar. Talvez a expectativa do inimigo, e ele faz de tudo para isso, para que algumas coisas na tua vida continuem, porque ele sabe que tem coisas que só vai te limitar. Deus, quando olha para você, ele não olha, sabe, o teu problema, ele não olha ele não olha as tuas deficiências, as tuas debilidades, não. Quem olhava para aquele homem via só um homem ali deficiente. Quem olhava para aquele homem via um homem, sabe, debilitado. Mas quando Jesus olhava para ele, Jesus via aquilo que ele poderia fazer na vida dele. Hoje você sai daqui não mais para se olhar como alguém limitado, limitada, glória a Deus. Você não é um problema que talvez te aconteceu um dia. Você não é, sabe, um erro que você cometeu. Você é mais do que isso. Você é alguém que Deus, ele tem uma obra, ele tem um plano. Você é alguém que existe um propósito de Deus na tua vida. Deus te vê com bons olhos. Deus não te vê como o homem te vê. Deus não te vê como você se vê. Ele diz: eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E são pensamentos de paz e não de mal. Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Põe as mãos no teu coração nessa noite. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. E ele preparou esse dia, esse sábado, para fazer na tua vida como ele fez na vida daquele homem. Talvez você chegou aqui sem nem imaginar o que Deus, ele poderia fazer na tua vida. Talvez você chegou aqui hoje carregando uma dor, um trauma, uma ferida, uma mágoa. Mas hoje o Espírito Santo preparou essa noite, uma noite especial para mudar a tua vida. Jesus te vê. Jesus, ele te vê. Talvez ultimamente você tenha pensado: Senhor, será que o Senhor ainda me vê? Será que o Senhor ainda me enxerga? Aquele homem talvez não imaginava que no meio de tantas pessoas ele seria visto por Jesus, ele seria enxergado por Jesus. Mas Jesus enxergou ele naquele lugar. Jesus te enxergou na tua dor. Jesus te viu naquele dia que você entrou no teu quarto, que você bateu a porta, que você se jogou no chão, na cama ali e derramou as suas lágrimas. Jesus, ele te viu naquele dia que algo te aconteceu, uma dor, uma traição, uma frustração. Jesus, ele te viu. Jesus, ele te viu no momento em que você acabou caindo, acabou pecando, acabou falhando. Jesus te viu e não te rejeitou e não te abandonou. Nessa noite aí no teu lugar você vai abrir o teu coração para o Senhor e você vai contar se existe algo que te fere, se existe algo que te machuca. Cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço
apreço a cada um ao teu redor, que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu te abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagres hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, é simplesmente sobrenatural. Sabe, na presença de Deus você pode abrir o teu coração. Na presença de Deus você pode derramar a tua alma. Na presença de Deus você pode falar para Ele tudo. Aquele homem foi curado no momento exato em que ele estendeu a mão. Ele mostrou a debilidade, ele mostrou a deficiência. E a palavra de Deus diz que naquele momento ele foi restaurado. Talvez você carrega até hoje uma mágoa por algo que te aconteceu, por algo que alguém te fez. Talvez você carrega mágoas de algum familiar, de um relacionamento do passado. Talvez você carrega uma mágoa no teu coração. Mas nessa noite o Espírito Santo está te convidando a você liberar o perdão, a você tirar de dentro de você tudo aquilo que se tornou uma limitação, uma atrofia na tua vida. Talvez existe algo, um erro, um pecado, algo que tem te aprisionado, um vício. Talvez existe algo que tem te limitado e tem te atrofiado. Abre teu coração, confessa diante do Senhor nessa noite, porque Ele pode restaurar todas as coisas na tua vida. Talvez exista uma depressão, talvez existe uma ansiedade, algo que tem te atrofiado. Creia que nessa noite o Espírito Santo de Deus, aquele que cura as feridas da alma, Espírito Santo, vem nessa noite, neste lugar. Vem tocar o mais profundo dos corações. Eu creio, meu Deus, na Tua palavra, que ela é viva, ela é poderosa. Neste momento, Senhor, penetra nessa alma, penetra esse coração com o Teu poder, Espírito Santo. Vem curar as feridas da alma. Vem tocar aonde o homem não pode. Vem tocar aonde o psiquiatra não toca, aonde o remédio controlado não pode tocar. Vem, Espírito Santo, nessa noite sobre essa vida. Vem restaurar todas as coisas. Vem curar as feridas, Senhor. Aleluia, Ele te cura nessa noite. Ele te restaura. Nesse momento eu gostaria que os obreiros estão aqui, procurem jovens nesse momento, que Deus te mostrar, para orar, para interceder, para impor as mãos, para liberar algo de Deus sobre a vida desse jovem. Pois eu creio que
Deus não trouxe essa palavra nessa noite à toa. Existem jovens que serão curados, restaurados, libertos nessa noite, nesse lugar. Aleluia. A presença de Deus é real nesse lugar. De guerra, nunca pare de lutar. Espírito Santo. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus, em meio às suas guerras,